caminhada do Evangelho tem sempre nos oferecido muitas dificuldades. Você que está sem Bíblia, pode acompanhar aqui no telão, ó. Você que está sem Bíblia, pode acompanhar no telão, tá bom? Tem um telão ali para ajudar vocês aí a acompanhar a leitura da palavra de Deus. Então, a palavra diz que o reino dos céus é tomado através de quê? De moleza? De facilidade? O reino dos céus, ele é tomado através de esforços. Por isso que a palavra diz: esforçai-vos ao entrar pela porta estreita. Evangelho não é facilidade. O Evangelho tem as suas dificuldades. Mas que bom, amada igreja, que o Espírito Santo, ele está no nosso espírito para nos impulsionar, para nos dar sabedoria, para nos dar força. Amém, igreja? Sem o Espírito Santo, amada igreja, não tem evangelho. Sem o Espírito Santo, nós não temos entendimento da palavra. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ir muito longe. Sem o Espírito Santo, amada igreja, nós não temos força para ir muito longe. Tudo é o Espírito Santo na nossa vida. Porque quando o cristão, ele tenta levar uma vida confiando no seu espírito, achando que o seu espírito ele é capaz, achando que o tempo de igreja é capaz, achando que a teologia é capaz, achando que a intelectualidade é capaz, aquele que confia nos seus braços, esses serão frustrados. Por trás do Evangelho tem o Espírito Santo. E é por isso que precisamos buscar constantemente o Espírito do Senhor. É Ele que nos capacita. Sabemos que todos nós, seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa, igreja. A palavra diz que o Espírito, ele briga, ele milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Há uma briga muito grande dentro de nós. Quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Paulo exatamente ele estava mostrando que havia uma força antagônica dentro dele. Havia uma natureza da carne que lutava contra ele. Aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. E muitas das vezes, aquilo que ele queria fazer, o bem que ele queria fazer, e às vezes ele não fazia. E isso não é diferente. Acontece em nossa vida hoje. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também peca. Toda vez que nós sabemos que temos que fazer o bem e nós não fazemos, também pecamos, igreja. Essa é a realidade. Nós temos que ter muito cuidado para que o nosso coração não seja egoísta. Há muitos dentro da igreja com coração endurecidos. Simplesmente ele recebe a salvação, ele não quer que a salvação transcenda mais para ninguém. Ele parece que deteve a salvação é só para mim, e acabou, e pronto. Eu não quero mais que ninguém se salve. Por que eu lutar para as pessoas? Por que orar pelas pessoas? Por que em busca das almas? E isso é muito preocupante. Quando Jesus voltar, ele vem buscar almas, sabia disso? Quando Jesus voltar, amada igreja, está tudo preparado, o cenário está todo preparado. Ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar banco de igreja. Ele não vem buscar templos faraônicos, luxuaria, belas mansões, belos carros. Jesus, ele vem buscar almas. Por isso que o livro de Eclesiastes fala, através de Salomão: sábio é quem ganha almas. Se preocupe com as almas.
Alguém um dia se preocupou conosco. Alguém um dia se preocupou com nossa alma. É tanto que oraram por nós. É tanto que levaram uma mensagem de salvação para nós no momento mais difícil que nós estávamos. Talvez você esqueceu aquele momento que alguém foi instrumento de Deus para chegar até você, até nós. Talvez você esqueceu isso. E o Senhor nos transformou em um instrumento. E esse instrumento não é para ficar no canto da casa, nos cantos enferrujando. Este instrumento precisa estar se movimentando, afiado dos dois lados, cortando indo e cortando vindo. E quando isso despertar no nosso coração, a nossa vida espiritual, ela nunca mais será a mesma. A alegria da salvação dentro de um cristão é capaz de destruir uma depressão. Faz superar qualquer tipo de problema. O melhor remédio para a alma, igreja, são almas. Porque é sábio quem ganha almas. Amém, igreja? Vamos lá, Mateus capítulo 18. 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia quanto? Quantos talentos? Um certo rei. Ele emprestou 10.000 talentos para o seu servo, o seu trabalhador. E ele resolveu um dia vir prestar conta com o seu servo. Versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Preste atenção. Aquele servo devia 10.000 talentos. Aquele patrão, ele veio prestar conta, recebeu o que é dele. Mas aquele servo gastou o seu dinheiro. Não tinha como pagar. O que o rei fez? O rei pegou ele, pegou a mulher dele, pegou os filhos dele, pegou tudo dele e mandou cerrar numa prisão. Não teve que pagar, então vai a tua mulher como dívida. Vai os teus filhos também como dívida. O versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe o quê? Aquele rei perdoou a dívida do seu servo. Que maravilha, hein? Imagine você estar com o nome lá no SPC. A dívida que você tem no SPC, vendendo a tua casa não dá para pagar. Vendendo o que você tem não dá para pagar. E de repente chega alguém e diz: olha, eu vou pagar a tua dívida. Vou limpar o teu nome no Serasa. Ou no SPC. Que alegria fica a pessoa, hein? Eu tinha uma dívida, não podia pagar. Alguém veio e pagou a minha dívida. Cabra agora não deve nada. Esse servo não deve nada. Aquele rei teve compaixão, teve misericórdia. Aquele homem clamou tanto: ó meu Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho como pagar. Não leve a minha esposa, não leve os meus filhos,
para ser atormentados até eu pagar a dívida. O rei teve compaixão. Liberou aquele homem. Imagina que aquele homem saiu saltando de alegria. As suas dívidas foram pagas. E aquele homem, quando saiu da presença do rei, alegre, saltando de alegria, e vamos ver o que aconteceu com esse servo, que a sua dívida foi paga. Versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia quanto? Quanto? 100 dinheiros. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Preste atenção. O rei perdoou daquele servo 10.000 talentos, uma quantidade muito grande de dinheiro. E ele sai muito feliz. Quando aquele homem vai pelo caminho, ele encontra um conservo. Encontrou alguém que devia aquele servo quanto? 100 dinheiro. E ele vê aquele homem, diz: ah, você me deve. Você está pensando que você não vai me pagar? E ele foi e pegou na goela dele, do cabra. Começa a sufocar. Começa a espancar aquele homem, porque devia 100 dinheiro. Ele esqueceu que a dívida dele foi o quê? Paga. 10.000 talentos. E agora 100 dinheiro. Imagine que, digamos que 100 mil reais daquela época. Mas o cabra que devia, aquele servo que foi perdoado, digamos que aquele conservo devia 1.000 reais. O cara devia 100 mil. Foi pago 100 mil reais. E o cabra que devia a ele era 1.000 reais. E lá foi pegar força para forçar o cabra a pagar os 100 reais. E no versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Tenha paciência. Eu vou pagar o teu dinheiro. Eu não tenho condição agora. Aquele conservo não pediu para que apagasse ou liberasse as suas dívidas, mas que desse um tempo para que ele pagasse a sua dívida. Seja generoso. Tem misericórdia de mim. Ele repete as mesmas palavras que o servo falou para o seu rei. Aquele rei teve misericórdia e perdoou. Agora esse conservo que foi perdoado por uma dívida de 10.000 talentos, agora não consegue perdoar 1.000 dinheiro. Uma quantidade aí. E no versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse o quê? A dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando o seu senhor, entregou-os aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas, também não será perdoado. Amada igreja, o que é que nós aprendemos com aquilo que Jesus estava falando? O homem que devia 100.000 talentos, não tinha como pagar. Clamou por misericórdia, e o seu Senhor o perdoou.
Agora um pobre coitado, que devia uma merrecazinha, ele não perdoou. E mandou encerrar aquele homem na cadeia, até que pagasse aquela mixaria de dinheiro. Aquilo foi tão cruel, que chegou ao ouvido daquele rei, do que aquele servo tinha feito com aquele conservo. O rei ficou enfurecido e mandou que encerrasse na prisão. E Jesus disse: aquele que não perdoar, não será perdoado. Há muitas pessoas que estão brincando com coisas tão sérias. O perdão, amada igreja, tem um envolvimento com o Espírito Santo. Tem uma ação de Deus no coração de um ser humano. Porque perdoar não é fácil. Abrir mão não é fácil. Uma pessoa, para perdoar outro de coração, tem que ter o envolvimento do Espírito Santo. Porque o nosso espírito, a nossa natureza pecaminosa, amada igreja, jamais consegue perdoar. Ou até mesmo pode falar que perdoou, mas dentro está na mágoa. Uma certa vez, uma mãe estava amamentando o seu filho. E esta mãe, ela nutria muito ódio do marido. Tamanho foi o ódio, que este ódio envenenou o leite materno. Aquela criancinha, aquele bebê que estava sendo amamentado, morreu envenenado com o leite materno. Não brinque com isso. No livro de Mateus capítulo 6, nós temos a oração universal. A oração que o Senhor nos ensinou. O modelo de oração. Exatamente o Pai Nosso. Que todos os cristãos sabem orar ou rezar o Pai Nosso. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, em nome de Jesus. Eu quero ir para os céus. E eu sei que vocês querem ir para os céus também. 6:12. Quando nós oramos o Pai Nosso, e o Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estais no céu. Olha o modelo de oração. O modelo universal. O Senhor ensinando a orar. E diz assim: Pai Nosso. Não é isso? Quem é o nosso Pai? E para Deus ser o meu Pai, eu tenho que ser o que dele? E a pergunta é: todos são filhos de Deus? Não. Existem duas classes de pessoas nesse mundo. Ou o homem é criatura, ou é filho de Deus. Pai Nosso, Pai, para Deus ser o meu Pai, eu tenho que carregar dentro de mim o DNA do meu Pai. O DNA espiritual. Todo filho carrega o DNA do pai. Todo filho de Deus carrega o DNA do Deus Pai. O Espírito Santo. Porque é Ele quem gera um ser humano, transformando de uma criatura em um filho de Deus. Então o Pai Nosso começa:
Pai nosso que estais aonde? Nos céus. Santificado seja o quê? Quem é santo? E a palavra diz: sede santo como eu sou santo. A palavra santo quer dizer separado. Olha que o Pai Nosso tem muitos ensinamentos espirituais. Aqui tem muitos mistérios dentro do Pai Nosso. Isto aqui é um modelo de oração, igreja. Não é simplesmente só repetir Pai Nosso, porque a oração é uma comunicação. Aqui é apenas um modelo de oração. Aqui o Pai Nosso está indicando, amada igreja, que o nosso Pai tem filhos. E esses filhos foi o Espírito Santo quem gerou para o Pai. E para o Espírito Santo gerar filho para o Pai, precisa que os filhos, ou que as criaturas, se tornem filho. Porque criatura não é filho. Criatura é criatura. Filho é filho. Criatura tem uma filiação biológica. Mas filho de Deus, além de ter uma filiação biológica, tem uma filiação espiritual. E é esse processo que é onde João capítulo 3 nos ensina o processo do novo nascimento, que só é capaz através do Espírito Santo. Ele está nos céus. O nosso Deus Pai está no céu. Mas o Espírito Santo, ele está aqui na terra, habitando nos seus filhos, fazendo morada nos seus filhos, trazendo o DNA do nosso Pai sobre a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: sejais os meus imitadores. Sejais os meus imitadores. E só quem pode imitar o Pai é quem tem o Espírito Santo, porque passou pelo processo do novo nascimento. E os filhos de Deus, eles precisam entender e compreender, amada igreja, que nós só precisamos cada instante santificar. Processo de santificação, processo de uma vida de separação. Aqui está o problema de muitos na igreja. Não se preocupam em procurar viver separado para Deus. É um pé na igreja e outro no mundo. Não é assim. A palavra diz: tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Olha quantos irmãos não vieram para a igreja hoje. Um dos cultos mais importantes da igreja, estudo bíblico, todas as terças-feiras, 19 horas, e a escola bíblica dominical. Depois vão reclamar, porque que estão frios, porque que não tem estrutura espiritual, porque não querem estudar a Bíblia, não querem procurar viver uma vida de separação, não querem se esforçar, pagar um preço. Hoje vocês puderam vir à igreja, amanhã ninguém sabe. Amanhã ninguém sabe se vocês ou eu teremos mais essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. E a Bíblia diz: lute para que não tome a sua coroa. E a palavra diz que muitos virão do ocidente e tomarão o lugar de muitos que estão na casa do Senhor. Não deixe ninguém tomar o seu lugar. Nunca esqueça, quando um cristão não vem ao culto, aquele lugarzinho sempre que você senta, quando você não vem, um demônio vem e senta no teu lugar. Porque o desejo dele é fazer que você não venha à casa do Senhor. Eles estão lutando para arrancar nós dentro da casa de Deus. Eles estão trabalhando 24 horas por dia, planejando, fazendo
todo um planejamento. Como eu parar esse crente? Como eu bloquear esse crente? Como eu roubar as forças dele? Como tirar as forças dele para não ir para a igreja, para não ouvir a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz: congregai-vos. A minha casa é casa de oração. O salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alegra em estar na casa do Senhor. Não é que a igreja vai mudar a tua vida, mas é aqui na igreja aonde uma palavra pode mudar a sua história. Quantas das vezes Deus tem algo preparado naquele dia que você vem para o culto, uma palavra para te abençoar. Foi aquele dia que Deus marcou, foi o dia que você não veio e perdeu a tua bênção. Na verdade não é perder, é deixar de receber a bênção do Senhor. Precisamos ter um comprometimento com a palavra de Deus, um comprometimento com os cultos, porque somos servos de Deus. Há muitos agora, quem sabe, está em frente a uma televisão, quem sabe assistindo uma novela. E é isso que o diabo quer. Hoje tem culto, você não vai. No próximo culto, você também não vai. E cada dia vai ficando mais difícil. Quando você menos esperar, você não tem mais desejo de vir à casa de Deus. É isso, igreja. Nós estamos numa batalha espiritual travada dentro de nós. O diabo não tem dado trégua para nós. Ele trabalha 24 horas para tentar. Passe aí, o 10. Lembra da história do credor? Vamos chegar lá. Venha o teu... Para aí. Como é que o reino de Deus vem sobre nós? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A palavra diz: arrependei-vos, e é chegado até vós o reino dos céus. Reino dos céus não começa nos céus, começa dentro de nós. O reino dos céus é um reino de vida. O reino dos céus é um reino santo dentro de nós. O reino de Deus não é reino de derrota. E nós temos dificuldade de entender isso. O reino sobre a nossa vida é o poder de Deus sobre nós. Arrependei-vos, e é chegado até vós o reino dos céus. Por isso que o reino dos céus é tomado através de quê? De esforços. Esforçai-vos. A nossa natureza pecaminosa diz assim: não vai para a igreja hoje. Ei, crente, não leia a Bíblia hoje. Você está com sono, você está cansado. Ei, crente, não ore ao seu Deus. Fica à vontade, crente. Isso, crente. Aí o crente vai se acomodando. Desprezou a palavra, desprezou a oração, desprezou a vida com Deus. Está morto ambulante. Um crente desse não é ameaça para as trevas. O diabo não está em medo, não está nem preocupado com um crente desse. Ele nem atira pedra num crente desse. O crente está morrendo, ele está vendo que a luz que está dentro do crente está se apagando. Aquela luz que era uma chama, está parecendo uma luz de vela. Não incomoda. E ele deixa lá. Eu não vou nem apertar esse crente aí, senão ele pode despertar e buscar a Deus de novo. Eu deixo ele, botei uma corda no pescoço, e agora eu tenho um controle na vida desse crente. Ele não faz mais medo para mim. Ele já anda agora de mão dadas comigo. Eu agora tenho um controle dele. E o crente vai morrendo aos poucos, perdendo uma visão no mundo espiritual, abrindo os seus olhos físicos só para enxergar problemas. É assim que vai.
O reino de Deus é um reino de luz. Nunca esqueça isso, hein? Reino de Deus é um reino de luz dentro de nós que transcende sobre a nossa vida. Entenda isso, igreja. Se a tua luz não brilha, é porque não tem luz. A luz que está em determinados cristãos já não dissipa mais nada. O reino, venha o teu reino, seja feita a tua. Peraí, é a nossa vontade de Deus. Vocês lembram quando Jesus estava no Getsêmani? E a Bíblia diz que Jesus disse: Pai, afasta de mim o quê? Esse cálice. Em outras palavras, vou jogar a toalha. Eu não vou mais seguir não. Deus, eu vou parar por aqui, Pai. Não dá mais para mim. E ele acorda. Ele diz: não, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E muitas das vezes nós estamos fazendo a nossa vontade. Eu penso assim. Eu acho que é assim. É eu e eu. Não é mais Deus, é eu. Deus já não age mais na minha vida, é eu. Tudo é o eu. Coração cheio do eu. Quando na vida de um crente está cheio do eu, Jesus está fora. Quando no coração do cristão Jesus está dentro, o eu está fora. A razão de muitos de vocês estão aqui não ter abandonado a Cristo é porque vocês entendem, igreja, que é Jesus na tua vida, é a misericórdia dele sobre a nossa vida. Porque tem hora que dá vontade mesmo desistir. Desistir para onde? Quando nós estávamos lá no mundo, já pagamos um preço muito alto. Eu não quero mais voltar para o mundo que eu estava, porque o meu Deus me tirou de lá. Tanto na terra como no céu, passa. Aí vem, o pão nosso de cada dia nos dá o quê? O pão nosso, comida. Este pão de cada dia, amada igreja. A palavra de Deus sobre a nossa vida todos os dias. Nós não podemos viver sem esse alimento. Nós não podemos viver sem ler Bíblia. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, amada igreja. E aí, paz. Agora sim. Aquele rei, ele perdoou o seu servo, que devia quantos talentos? Hein, irmã Marise? Quantos talentos? 10.000 talentos. Ele clamou, ele pediu misericórdia ao seu rei. O rei teve compaixão, disse: tá bom, eu vou te perdoar. Está perdoado. Aí aquele servo encontrou o seu conservo, aquele que devia 100 reais, digamos. Aí para a cadeia. Tu vai comer cadeia até pagar os 100 reais. O rei soube e ficou indignado. Igreja, todos vocês necessitam e precisam do perdão de Deus, ou não? Eu preciso do perdão de Deus. Quem que quer o perdão de Deus? Mas tem uma condição. Não é só assim, eu quero o perdão de Deus, mas tem uma condição para que o perdão chegue até a nossa vida. Então vamos lá. Perdoa as nossas dívidas. Deus mandou o seu filho, igreja. Jesus enviou o seu filho.
pagou o preço, o meu preço. Eu não tinha como, nós não tínhamos como pagar esse preço. Ele pagou na cruz por nós. A palavra diz que Jesus na cruz cravado, ele disse: Pai, perdoa esses que não sabem o que faz. Estevão, um servo de Deus, a palavra diz que ele, por causa da palavra de Deus, ele foi morto à pedrada. Colocaram Estevão em uma praça e tamo-lhe pedra, pedra, pedra. Ele cai de joelho, ele disse: Pai, não me impute aos pecados desses que atiram pedra em mim. Perdoa esses que atiram pedra em mim. E pedrada na cabeça, nas costas, o sangue descendo. Aqueles homens com tanto ódio, tão empedrada. Ele dizia: Pai, Deus, perdoa esses que estão atirando pedra em mim. Ele repete aquilo que o Senhor repetiu na cruz, igreja. A maior expressão de amor de Deus para conosco foi doar o seu filho para morrer na cruz por nós. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas. Nós queremos que Deus perdoe todas as nossas dívidas. Mas ele diz: assim como nós perdoamos aos nossos. E agora? Aí você vai orar o Pai Nosso, o que muitos rezam o Pai Nosso. Vai ter que rasgar isso da Bíblia. Vai ter que apagar isso da Bíblia. Porque pulam. Se nós não oferecermos o perdão para o nosso semelhante, Deus não oferece o perdão dele para nós. O perdão de Deus está em uma única condição. Eu preciso entender e compreender. Para eu receber o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o meu semelhante. O coração de um cristão tem o reino dos céus. O reino dos céus não tem falta de perdão. Não existe dentro do reino de Deus, amada igreja, falta de perdão. Não existe. Eu só posso receber o perdão de Deus se eu perdoar. A falta de perdão tem levado a um ser humano a um estágio de dor, dores musculares. Isso é comprovado cientificamente. A falta de perdão leva o ser humano a ter uma hipertensão. Não quer dizer que todos hipertensos, é a questão de falta de perdão. Mas a falta de perdão é uma das causas que tem levado um ser humano a um estágio de hipertensão, de depressão. A falta de perdão é uma das causas que leva o ser humano a ter câncer. Você sabe o que é uma pessoa que não consegue perdoar outra? É o infeliz. Por dentro dele não tem paz. A falta de perdão desencadeia no coração de uma pessoa sentimentos de pecados. Existem demônios que são alimentados através do ódio. A falta de perdão traz ódio no coração de uma pessoa. Quem não perdoa tem ódio. Eu não quero conta. Eu não vou com sua cara. Deus conhece o nosso coração. Muitas e muitas doenças causam enfermidades incuráveis. A falta de perdão
causa ódio. O ódio seca a pessoa. Existe uma entidade maligna que está dentro das falanges dos espíritos do ódio. Um tal do Exu Caveira das Trevas, que é alimentado, e a função dele é levar a pessoa a parecer com ele. Seca a pessoa, chupa todos os ossos da pessoa, suga a carne da pessoa. A pessoa fica parecendo uma caveira. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu, que eu presenciei. Eu cuidava de uma senhora cadeirante. A mulher é uma ferramenta, uma caixa de enfermidades. Esta mulher começou a aparecer com uma lagartixa. O rosto dela ficava parecendo uma lagartixa. A sua pele semelhante à pele de uma lagartixa. Esta mulher, eu fui visitar ela, caiu doente. E fui para um hospital chamado Hospital de Leprosos, lá em Salvador. Como eu fazia trabalho lá, e tinha acesso, e eu continuei visitando esta cadeirante, que era no leito de uma enfermidade, igreja. Estava toda branca a pele, cascuda, saindo aquelas escamas, a coisa mais horrível que tinha. Nunca esqueça, um dia de domingo, por volta de umas 14 horas eu estava lá, tinha uma filha que estava ao lado, e a filha veio para, como se despedir da mãe. Os médicos já tinham desenganado. E eu chamei aquela filha, saí do quarto, fui para um corredor, e eu perguntei àquela filha: minha amiga, a tua mãe já se envolveu muito com coisas espirituais? A sua mãe tem ódio? Ela olhou para mim, as lágrimas começaram a descer, e disse: a minha mãe sempre teve ódio de mim, e eu tive ódio dela. Nós duas somos inimigas. Eu vim visitar ela aqui no hospital, porque eu sabia que era hoje o último dia que eu ia ver ela. É melhor ela morrer logo. Eu disse: não faça isso. Você precisa do perdão de Deus. Você quer o perdão de Deus? Eu quero. Mas para o perdão de Deus chegar até o teu coração, você precisa abrir o teu coração também e pedir perdão à tua mãe. Foi uma luta, quase uma hora conversando com essa filha. Graças a Deus que o Espírito Santo convenceu ela. E a gente foi ali para o lado do leito. Eu não lembro o nome daquela senhora, esqueci, tem muito tempo isso. E eu falava: fulana. Ela olhava assim: você está me ouvindo? Aí ela fazia. E eu comecei a pregar para ela: a tua filha está aqui. Aí ela olhou assim e tirou a visão. A tua filha quer te pedir perdão. Você perdoa a tua filha? E o cantinho do olho começou a sair lágrima. No mesmo instante, manifestou naquela mulher uma entidade chamada Exu Caveira. Esta mulher que não estava falando, malmente movimentando com a cabeça, esta mulher começa a gritar, que assombrou todos os leitos lá: eu estou aqui por causa do ódio. O ódio no coração desta mulher, o meu trono é que eu reino na vida dela. Por que você veio aqui? Tá, aquela coisa toda. E eu estou te dando uma ordem: desgruda da alma dela agora, Espírito das Trevas. Saia ela. Aquela mulher começou a voltar a falar normal. Se abraçaram ali, amada igreja. No dia seguinte ela morreu.
A pele parecendo a pele de uma criança. Morreu sorrindo. Mas houve o perdão. Esta mulher sofreu mais de 10 anos numa cadeira de roda. Ódio. E muito ódio. Há muitas pessoas assim, que estão sofrendo por causa do ódio. O ódio no coração. É como se aquela pessoa todos os dias arreia em uma encruzilhada um trabalho de bruxaria para as entidades. Uma pessoa que tem ódio no coração é como se ele tivesse um centro de bruxaria no seu coração. Nós precisamos do perdão de Deus. Mas para eu ter o perdão de Deus, eu preciso abrir mão do perdão. Coração de um cristão não é para ter mágoa. Mas como, pastor, eu tomo tanta pancada, tanta pedrada? Jesus também tomou. Estevão também tomou. O Espírito Santo está dentro de nós. Ou coisa ruim é pedir perdão. Eu trabalhava com um tio meu em Salvador. E nunca esqueço desse rapaz chamado Justino. Era bem escuro mesmo ele, né? Forte, malhado. E a gente, meu tio tinha um comércio e tinha um caminhão, eu era motorista também. Também esse Justino era caminhão. E a gente ia para a fábrica carregar com caixas de refrigerantes, né? Bebidas. E lá na fábrica nós saímos na mão, brigamos. Com garrafa na mão. Pá, foi um negócio sério lá. Ficamos de mal. Eu tinha tanto ódio desse cabra, que só o nome dele, eu já me sentia mal. Uma certa vez ele estava lá num trabalho de costa, eu peguei uma faca, respirei fundo, eu ia cravar nas costas dele. Esse agora você me paga, desgraçado. Mas graças a Deus que não aconteceu. O tempo passou. Aí eu comecei para a igreja. Aí um dia eu fui lá e pedir perdão a ele. Ele nem sabia que eu tinha raiva dele. Trabalhando comigo na mesma empresa de um tio meu, eu era muito ódio dele. Ele não tinha ódio de mim. E ele pensava que eu não tinha ódio dele. Você vê como é que é as coisas? Quem que estava sofrendo? Eu ou ele? O sofrimento e a dor vai para quem não perdoa, igreja. Sabia disso? O sofrimento e a dor vai para quem não perdoa. Pode ter certeza disso. Eu odeio fulano. E fulano não te odeia. Quem sofre não é fulano, quem sofre é você. Você entende como é que é as coisas? A palavra diz: aquele que odeia o seu irmão é assassino. O amor de Deus não está nele. Então muitos vão ter que pular isso aqui. Não adianta orar o Pai Nosso. Não adianta, vai ter que pular. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos coisa nenhuma. Deus conhece nosso coração. O Espírito Santo é a minha testemunha aqui agora. O Espírito Santo de Deus é testemunha dentro do meu coração. Se eu consigo ter mágoa de ninguém. Você pode me ferir, posso me zangar. 2 minutos depois, eu não tenho uma pessoa, eu não gosto. Lá no meu trabalho, já teve pessoas que chegou para mim, eu te odeio. Já falaram isso, eu te odiava, pastor. Eu não ia com a tua cara. Eu digo, olha, enquanto você me odiava, eu te amava. Eu não tenho nada contra você. Quem sofre não sou eu, é você que estava sofrendo. Eu nunca te fiz mal. Uma certa vez, a filha da irmã Juscelina foi Rosali e Rosângela.
Todas as duas confessaram para mim. Eu não sei se ela está me assistindo. E se ela estiver me assistindo, vai ser testemunha. A Roseli chegou uma vez para mim, pastor, eu sentava no último banco onde está a irmã Joalia. Quando eu olhava para o senhor, eu tinha tanto ódio, que dava vontade de sair do banco e pegar nas suas goelas. Poxa, que bom que ela falou isso, né? Porque ela não tem ódio mais de mim, né? Eu disse, mas vem cá, o que eu fiz de mal para você? Eu nunca lhe maltratei, nunca... Não, Roseli, seja sincero. Por que você tinha ódio de mim? Eu não sei. É coisa do diabo, tá vendo? Aí a Rosângela, que eu conversei com ela hoje, está indo para a igreja. Pensa, ela me mostrando lá a missionária, numa alegria, toda diferente, a sua filha. Está se esforçando. Essa semana já ligou para mim de novo. Estava muito atacada, tá? E você sabe o que foi. Ah, pastor, eu estou tão bem agora. Depois conversei com o senhor. Saiu um peso das minhas costas. Aí a Rosângela, filha dela, só veio uma vez aqui para a igreja, não foi? Acho que eu nunca nem conversei com ela. Se eu conversei foi aqui, quando ela chegou na igreja. Aí vai a irmã Juscelina e vai o nosso irmão Manuel. Lá para São Paulo, para a casa dela. O que elas faziam? No dia de culto, ia ligar a internet para nos assistir. A filha tinha tanto ódio, que ia lá e desligava a internet no roteador. Puf, eu quero ver se você é esse pastor. E ela confessando comigo, agora recente, no meio do mês. Ela disse, pastor, quando eu ouvi a tua voz, me dava um ódio tão grande, pastor. A tua voz me dava ódio dentro de mim. Aí eu disse para ela, mas por que você tem ódio de mim? Eu já te maltratei? Eu nem tenho uma amizade com você. Você apenas veio uma vez na igreja. Eu nunca falei com você, a não ser um dia que você veio na igreja, eu fui te cumprimentar. Mas o que eu fiz? Eu não sei. Eu só sei que tinha ódio. E tamanho era o ódio que meu pai e minha mãe estavam ali assistindo. Eu me desligava. Eu não quero ouvir a voz desse pastor aqui na minha casa. Me dava uma dor de cabeça, pastor, capaz de estourar. Só a voz. Você está vendo como é que é as coisas, igreja? Às vezes, tem pessoas que te odeiam, sem você fazer nada. Se você tem consciência que não fez nada, você não sofre por isso. O sofrimento é aquela pessoa que te machuca, é aquela pessoa que te odeia, é ela que está sofrendo, gente. Aí o que acontece? Você vai e descobre que aquela pessoa tem ódio de você, ou mágoa de você, alguma coisa contra você. E você diante de Deus tem a consciência que você não fez nada. Quem é que está mal? É quem odeia, ou quem tem mágoa, ou quem não tem? Quem é que deve procurar a pessoa? É o que está com mágoa ou que não está com mágoa? É o inverso, igreja. Muitas vezes é isso. Porque às vezes, igreja, a gente, sem ter intenção nenhuma, você não planejou isso no seu coração para você ferir você, outra pessoa. Talvez uma palavra mal colocada, talvez aquele dia você não está bem espiritualmente, acarretado de problemas. Nenhum ser humano pode ser, amada igreja, sabe, analisado, pesado no momento de fraqueza da pessoa. Porque quando nós não estamos bem, a gente fere até no olhar, igreja. Até no olhar a gente já fere. O todo problema é não deixar entrar no seu coração. Protege ele. Vacina ele contra isso. Fecha as portas. Porque quem vai sofrer é você. Ah, porque você não liga com nada. Preocupar, tem que se preocupar sim. Mas a preocupação demasiadamente acaba te trazendo doenças.
sistema, os nervos não aguentam. Não guarde no seu coração mágoa. Não guarde, igreja. O cristão que tem o Espírito Santo, quando começa a ter diferença, o Espírito Santo fica triste. O Espírito Santo triste conosco, a gente perde a alegria da salvação. A alegria não é perder a salvação, perde a alegria de viver. Não dorme, o sono seca, as enfermidades vêm, os músculos se contraem tudo. A depressão começa a se aproximar. O vazio. Cadê o Pai Nosso? Cadê? Não vai passando. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Pai Nosso tem muitos ensinamentos. Abra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ver o que está escrito aí. 3,13. Saiam daqui hoje com o seu coração leve, sua consciência leve. 3,13. Está aqui no telão. Quem sabe agora os internautas que nos assistem agora, né? Estou falando com muitas pessoas que têm mágoa. Talvez esse internauta que nos assiste agora está cheio de rancor. Ah, pastor, eu odeio fulano, eu não falo, eu tenho mágoa. Quem sofre é você, que está com essa mágoa. Só isso. Suportando-vos uns aos outros. Olha lá. Lembra que a palavra diz, levai uma carga dos outros? A gente não quer levar a nossa, imagina dos outros. Suportando-vos uns. Amar aquele que nos ama, imagina aquele que nos odeia. Perdoando-vos uns aos outros. Olha, suportar e perdoar. Olha que negócio. Aqui sobra do Espírito Santo. Aqui só o Espírito Santo faz isso. O Espírito por si próprio do homem não faz isso. Não suporta e não perdoa. Não adianta. Isso aqui é obra do Espírito Santo. É o trabalhar do Espírito Santo no nosso espírito. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis o quê? Isto é Bíblia. Isto é Evangelho. Aqui não tem fórmula, igreja. Suportar, perdoar. Assim como Cristo vos perdoou. Eu e vocês estávamos condenados à morte eterna. O preço que Jesus pagou na cruz foi por mim e por você. Nós não merecíamos a salvação. A salvação do Senhor veio pela graça. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos esse favor. Jesus não merecia passar isso por minha causa e por você. Ele suportou a dor, a morte de cruz por mim e por vocês. Ele abriu mão, igreja. E eu não posso perdoar? Ele, assim como eu perdoei, perdoe também. Abre mão também. O coração de um cristão não pode ter isso. Não permita que essa barreira te afaste entre você e Deus. Porque vocês são pessoas de Deus. Vocês são lavados e comprados pelo sangue de Cristo. Por isso que nós temos que ser diferente, igreja. Nós não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Mas eu estou aqui para ser diferente de vocês. E vocês ser diferente de mim. E vocês, cada um, ser diferente de todos. Eu não posso. Eu preciso proteger isso aqui. É a minha salvação. É a minha vida particular com o meu Deus. É a minha comunhão que eu tenho que ter com o meu Senhor. Independente
do que eu possa fazer, amada igreja, eu tenho que ter uma vida reservada com Deus. Eu preciso todos os dias fazer exames. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Examine o seu coração, como é que está. Não brinque com ele. É perigoso, igreja. A palavra diz: tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede vida ou morte. Eu não quero sofrer. Eu não quero ser bloqueado. Eu não quero que as minhas orações vá no teto e volte. E eu sei que a única barreira para Deus não me ouvir. Júnior, Isaías 59. A irmã quer falar, né? Ok. Tu vai falar já. Olha aqui. Barreira tem que ser removido. Pedra tem que ser removida. Nada pode nos atrapalhar a nossa caminhada com Cristo, igreja. A nossa vida tem que ser um livro aberto para o Espírito Santo. E aí diz: eis que a mão do Senhor não está o quê? A mão do Senhor não está encolhida, igreja. Ele morreu na cruz com os braços abertos para nos abençoar, para nos abraçar. Os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos salvar, igreja. Está sempre estendida, segura na mão desse Deus maravilhoso. Esse Deus que teve as suas mãos cravadas com os cravos, estará aberta para pegar nossas mãos. Segura na mão dele, igreja. Segura na mão dele. Nem o seu ouvido está o quê? Agravado, tapado, para que não possa ouvir. Os ouvidos do Senhor, amada igreja, estarão abertos para ouvir as nossas orações. Mas a palavra diz, vamos lá: mas as vossas iniquidades, o pecado do coração, a falta de perdão, a prática do pecado, faz divisão, divide o homem com Deus. E essa divisão tem uma parede, e a parede é o pecado, é a mágoa, é o ódio, é a prática do pecado. Tem uma barreira, e nós nos escondemos atrás dessa barreira, e Deus não pode nos ver. E esta barreira, igreja, e os vossos pecados encobrem o seu rosto. Isso quer dizer, o pecado me esconde, para que Deus não me veja, porque Deus não pode contemplar o pecado. O pecado nos esconde para que Deus não nos veja. O pecado encobre o nosso rosto de vós, para que não vos ouça. Isso quer dizer, se eu tenho um pecado no meu coração e eu não confesso para o Senhor, Deus não me ouve. Olha para aí, igreja. Quantas das vezes nós temos orado, rasgado a goela diante do Senhor, e a oração não passa do teto, porque tem bloqueio. O sinal foi cortado, o pecado cortou, Deus não te ouve. E não adianta chorar, não adianta se espinhar como criança. Crianças que choram, porque já tem uma tática dentro dela, tem uma arte dentro dela. Eu vou chorar para chamar a atenção do meu pai e da minha mãe. Eu vou chorar para ganhar esse pirulito. E até que consegue comover o coração dos pais. Vai, toma aí, vai, para de chorar. Pronto, a criança parou, já recebeu o que queria, e comoveu o coração do pai com aquele choro. Mas eu quero dizer, igreja, que nós não conseguimos comover o coração de Deus com esse chorozinho. O pecado é que divide o homem com Deus. Irmã Ju quer falar? Estamos aqui, irmã Ju. Glória a Deus. Como tem muita gente nos assistindo, você fala daqui então. Então fale do banco aqui. Graça e paz, igreja. Então, enquanto o pastor falava, me veio à mente, né, algo que aconteceu comigo uma vez, e foi muito forte. Aí eu disse, meu Deus, não vou falar não. Mas fiquei ali incomodada, só vou falar. Certa vez teve um irmão que me magoou bastante. Me magoou mesmo, eu entrei em choro, eu chorava o tempo todo, desesperada. Assim, como é que ele fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo? Por que ele pensou assim de mim? E eu chorava parecendo criança mesmo. Até então, procurei o meu primeiro pastor. E chegando lá, ele viu o estado que eu estava, foi até um culto de manhã, ele disse, Jô, não tem condições não de você ficar aqui assim.
eu vou te mandar lá para a sua igreja de volta. E aí ele chamou um irmão, disse, olha, leva a Jô lá para a sede, que Jô não está bem. E aí fui para a sede, quando eu cheguei lá, ele disse, olha, chega lá, procura o pastor Gesso. Aí, realmente, cheguei, entrei, procurei o pastor, e ele perguntava o que estava acontecendo, e eu não sabia falar, eu não conseguia. E ele, Jô, você tem que falar o que foi que houve, eu não conseguia falar. Daí, eu disse, chame uma irmã, que ela sabe de toda a história. Aí, o pastor chamou essa irmã, a irmã veio e contou a história que ela presenciou, e aí ele disse, então chame o irmão também. Aí chamou o irmão, colocou um, né, frente ao outro, e meio que ele fez a gente pedir perdão um para o outro. Foi resolvido o problema. Para nós, ali foi resolvido. Passou um bom tempo, eu não conseguia olhar na cara dele. Né? Mas para mim eu tinha perdoado. Para mim tinha aceitado o perdão que ele me pediu perdão. E o tempo passava, eu não conseguia ficar em paz com ele, né? Mas para mim estava tudo certo, estava perdoado. Eu disse, eu não tenho nada contra o irmão, está perdoado. E quando foi um belo culto, de um dia de domingo de manhã, era aniversário do pastor Gesso, e teve o culto, e depois do culto a gente ia para a pizzaria, todo mundo, para um restaurante, né, almoçar, comemorar o aniversário do pastor Gesso. E durante a mensagem, foi até o pastor Fábio que pregava uma mensagem para o pastor Gesso, e a mensagem, do início até o fim, o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma, mostrando que eu não tinha perdoado o irmão, né? Que eu estava em pecado. E aí eu me desesperei durante o culto. Aí eu olhei para trás e eu disse, nossa, o irmão está ali. É hoje, é agora, chega, termina esse culto. Eu não aguentava mais. Quando fiquei impaciente, e o culto não terminava. Quando terminou o culto, aí eu corri até o irmão e disse, preciso falar com você agora. Agora, tem que ser agora. Ele, o que foi? Eu disse, agora, vamos. E saí puxando ele para o anexo. E ele sem entender o que estava acontecendo. Aí eu acabando chorando. Eu, me perdoe. Eu nunca tinha te perdoado de verdade. Agora eu te peço, me perdoe em nome de Jesus. Ele disse, irmã, você está perdoada. Aí foi que ele também acabou falando, irmã, também me perdoe também. Então, realmente, naquele momento, houve o perdão de verdade, né? Assim, da minha parte, houve o perdão de verdade. Até então, eu não tinha perdoado ele. Então, assim, meu Deus do céu, imagine como era que eu ia estar pedindo perdão a Deus o tempo todo se eu mesma não tinha perdoado esse irmão, né? É muito sério isso. É muito sério, né? Olha, a vida de Cristo e o perdão, ele flui através da nossa vida para a vida daqueles que estão em volta de nós, igreja. Vocês entenderam? A vida de Cristo e o perdão, ele flui em nossa vida para a vida das pessoas que estão em volta de nós. Nós temos vida. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Para encerrar 1 João capítulo 1 João 9, está aqui, 1 João capítulo 1, versículo 9, está aqui a igreja, para nós finalizarmos o estudo bíblico. Eu quero agradecer os internautas que estão nos acompanhando via o Facebook e o YouTube. Agradeço muito a todos vocês. Cuidado com o teu coração, internauta. A palavra diz, tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede vida ou morte. A chave está dentro de cada um de nós. 1 João, cadê? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deixa na agulha aí, Júlio. Primeira João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá.
Olha aqui no telão, ó. Aqui. 1 João capítulo 1, 9. Olha cá. Se confessarmos os nossos pecados, tem que confessar o quê? Confessar é falar. Precisamos falar. O pecado que está dentro de nós temos que confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos o quê? Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Passa aí. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Viver na prática do pecado é uma coisa, mas se nós falarmos que não temos pecados, confesse diante do Senhor os seus pecados. Pastor, eu tenho alguém que eu tenho consciência que eu feri um dia. Então vai lá, ora, peça a Deus que te prepare o momento específico para que você vá lá e abra mão do perdão. A irmã botou a mão na cabeça e disse: meu Deus. A irmã botou a mão na cabeça. Então tem muita gente, pastor, que eu feri aí. Olha, Deus é sério, igreja. Abre mão do perdão. O teu coração é para carregar amor, paz. Só isso. E no mundo espiritual isso cria barreiras. E no mundo espiritual isso dá a legalidade, dá alimentos. Pastor pode orar, pode fazer o que for. Deus só vai liberar o perdão se a gente liberar também o perdão. Só isso. Ora, o Espírito Santo preparará esse momento. Amém, igreja? Vamos agradecer a Deus. Internautas, cadê? Está aqui, não está não.